Olá, corredoras e corredores, eu sou o Ronaldo Dias e você está no canal On Run, o canal dos corredores. Aperte o On e vamos conversar sobre o último dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Chegamos ao final de mais uns Jogos Olímpicos e os Jogos que vai entrar para a história como o mais desafiador, em função de estarmos vivendo aí esse período de pandemia. E não por acaso o esporte tem muito essa pegada de trabalhar com desafio, A gente costuma dizer, em especial aí no atletismo, aqui o desafio é a nossa energia, e nesses Jogos Olímpicos não foi diferente. Eu acho que para todas as nações do mundo que estiveram presentes lá nos Jogos Olímpicos, foi realmente um grande desafio a passar e representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Eu tive contato com alguns treinadores, alguns atletas, que disseram que foi realmente uma saga estar nos Jogos Olímpicos, em especial em função da pandemia, aí de vários protocolos que tinham que ser seguidos para que você pudesse representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Só para vocês terem uma ideia, se tivesse algum atleta ou algum treinador que tivesse sido contaminado, vamos dizer assim, ou pegado a Covid, ele certamente seria afastado, não faria parte aí da delegação, ou simplesmente toda a dedicação que ele teve aí nos últimos 5 anos para participar dos Jogos Olímpicos, em função da Covid, ele certamente seria tirado da prova e não poderia participar dos Jogos Olímpicos, como aconteceu com alguns atletas. Então você pode imaginar a tensão que foi esses Jogos Olímpicos, a participação desses atletas e treinadores e comissão técnica de uma maneira geral, em função da pandemia. Apesar de todas essas dificuldades, a delegação brasileira conseguiu seu melhor resultado em todas as edições de Jogos Olímpicos, conquistando aí 21 medalhas. Se tiver como referência a nossa melhor participação, que foram lá nos Jogos Olímpicos do Rio, nós tivemos 19 medalhas, e nessa edição nós conquistamos 21 medalhas, ficando aí em 12º lugar na classificação geral entre todos os países participantes. Mas vamos conversar sobre o último dia de competições do atletismo, que aconteceu aí na sexta e no sábado. Nós tivemos na prova dos 10.000 metros rasos feminino, a Sifan Hassan da Holanda, se consagrando aí, conseguindo 3 medalhas, sendo a única atleta da história a conquistar medalhas no 1.500 metros rasos, medalha de bronze, ganhando a medalha de ouro nos 5.000 e também nos 10.000 metros rasos. O que é muito comum é os atletas começarem nas provas às vezes do 800, do 1.500, do 1.500 ele vai subindo para os 5.000 metros e depois para os 10.000 metros. Mas essa situação de você fazer boas marcas nos 10.000 metros, nos 5.000 metros e conquistar a medalha na prova dos 1.500 metros, não tinha registro ainda aí desse tipo de resultado. O que, obviamente, coloca ainda mais em evidência o resultado da Sifan Hassan na prova dos 1.500, 5.000 e 10.000 metros rasos. Na maratona feminina, a prova realizada aí também no penúltimo dia dos Jogos, fazia a abertura do atletismo nos Jogos, e a maratona masculina fazia o encerramento. Nos últimos anos, nas últimas edições dos Jogos, a maratona masculina e feminina acontece nos últimos dias, fechando aí a participação do atletismo nos Jogos Olímpicos. Outro detalhe muito importante é na premiação da maratona. Então, só recebia a premiação na cerimônia de encerramento a maratona masculina. Vocês viram isso em Atenas, em algumas edições dos Jogos Olímpicos, tradicionalmente. Esse ano vocês puderam observar, porque as meninas, assim como os meninos, receberam as suas medalhas no estádio olímpico, no cerimonial de encerramento dos Jogos. Mas vamos aos resultados da maratona. Na maratona feminina, as 3 atletas fizeram o mesmo tempo. Todas elas correram em 2 horas 27 minutos. A diferença ficou nos segundos. A primeira foi a queniana Pérez, com o tempo de 2 horas 27 minutos e 20 segundos. Na segunda colocação ficou a queniana recordista mundial, ela que tem 2 horas e 14 minutos na maratona, a Brigid Kosgei, atual campeã da corrida internacional de São Silvestre, uma das melhores maratonistas de todos os tempos aí do Quênia, que ficou na segunda colocação com o tempo de 2 horas 27 minutos e 36 segundos. Já na terceira colocação ficou a atleta dos Estados Unidos, Molly Seidel, com o tempo de 2 horas 27 minutos e 46 segundos. Esse foi o pódio da maratona feminina. Infelizmente, nessa edição dos Jogos Olímpicos, nós não tivemos representante brasileira na maratona. Na maratona masculina, nós fomos com a delegação completa, com 3 atletas representando o Brasil na maratona. Daniel Nascimento, Daniel Chaves e Paulo de Paula. Um dia muito difícil, uma maratona muito complicada, com a temperatura extremamente alta, a umidade do ar aí beirando quase que os 60%, e como consequência de tudo isso, alguns atletas acabaram não conseguindo completar a prova, entre eles o Daniel Nascimento, o Daniel Chaves. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade do percurso, 30 atletas não conseguiram completar a prova em função da temperatura. O percurso foi maravilhoso, nós passamos por emoções assim muito legais, Tivemos aí o Daniel Nascimento sempre ali entre os primeiros colocados, ele que foi até aproximadamente 27 quilômetros aí liderando a prova, passou inclusive pelo 15 quilômetros ali
na primeira colocação, fazendo o seu trabalho de hidratação, mas infelizmente acabou sofrendo aí as consequências, né, da temperatura. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade da maratona, o campeão Eliud Kipchoge, ele simplesmente tem 2 horas e 1 minuto na maratona, né, chegou a correr uma maratona abaixo de 2 horas, ele fechou a maratona lá em Sapporo em 2 horas e 8 minutos. Então, para vocês terem ideia da dificuldade que foi percorrer aí os 42 km 195 da maratona nessa edição dos Jogos Olímpicos. E deu a lógica na maratona, né? Então, simplesmente, o rei dos reis, ou atleta, a referência aí na maratona, o melhor atleta de todos os tempos, o queniano Eliud Kipchoge, conseguiu aí a primeira colocação. Ele praticamente correu até os 30 km ali brincando, chegou inclusive até fazer um cumprimento aí muito bacana com o Daniel Nascimento durante o percurso. Aí quando chegou ali por volta do quilômetro 30, ele simplesmente ditou o seu ritmo, né? Saiu na prova e disse assim, olha, vou finalizar a prova, quem estiver tranquilo e quem estiver bem pode vir junto comigo, mas não teve como seguir o queniano Eliud Kipchoge, que acabou se sagrando aí bicampeão olímpico. Para vocês terem ideia da importância da façanha do Eliud, ele simplesmente é o terceiro atleta na história dos Jogos Olímpicos a conseguir ser bicampeão da maratona. Ele simplesmente participou aí de cerca de 17 maratonas, sendo campeão em praticamente todas as edições. Aí um detalhe importante, falando ainda sobre a maratona. Em Paris, nós teremos a possibilidade de ter os amadores participando da maratona olímpica. Então nós teremos aí os principais atletas do mundo participando aí na disputa por medalhas, mas terá também a possibilidade dos amadores participarem da edição da maratona olímpica em Paris em 2024. Ficando ainda mais bonita a festa, ficando ainda mais bacana, uma vez que será a única prova dentro das provas olímpicas, né, que terão aí a possibilidade de participação dos amadores nessa edição dos Jogos. E vamos aos resultados da maratona. Em primeiro lugar ficou o queniano, rei dos reis, ou rei das maratonas, Eliud Kipchoge, correndo o tempo de 2 horas, 8 minutos e 38 segundos. Em segundo lugar, representando a Holanda, Naji Abid, com tempo de 2 horas, 9 minutos e 58 segundos. E na terceira colocação, o belga Abid Bashir, com 2 horas, 10 minutos. Esses foram os 3 primeiros colocados aí na maratona olímpica. E o brasileiro Paulo de Paula, que completou as 3 edições de Jogos Olímpicos que ele participou. O atletismo brasileiro conseguiu uma das suas melhores participações em Jogos Olímpicos. A última edição, no qual o Brasil conquistou 2 medalhas, foi em Helsinki, com 2 saltadores, em 1952. O Ademar Ferreira da Silva ganhando a nossa primeira medalha de ouro olímpica no salto triplo e José Teres conseguindo medalha de bronze no salto em altura. Depois nós tivemos os Jogos Olímpicos de Pequim, onde nós conquistamos 3 medalhas olímpicas, sendo uma de ouro com a Mauro Imagem e as outras 2 foram herdadas através do revezamento, em função do doping aí das equipes que ficaram na frente do Brasil. Então nós só recebemos em Pequim, no estádio, né, na pista, a única medalha que foi a da Mauro Imagem, medalha de ouro no salto em distância. E agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atletismo mais uma vez conquistando 2 medalhas, uma no 400 metros sobre barreiras com o Alisson Santos, uma outra com o Thiago Braz no salto com vara. Mais uma vez as provas de salto representando aí ao Brasil muito bem em Jogos Olímpicos. Um destaque muito importante, né? Nós tivemos também outra grande participação, que foi o Darlan Romani, que foi 4º colocado no arremesso do peso, e a Isabela, que foi finalista na prova do lançamento do disco. Detalhe muito importante, né? Essas 3 melhores marcas do Brasil, do Alisson Santos, do Thiago Braz e do Darlan Romani no arremesso do peso, foram dignas realmente de uma pedreira, ou seja, foram os melhores atletas do mundo na atualidade. O que isso significa? Na prova do Alisson, ele foi 3º colocado, tendo recordista mundial na prova, né, ganhando e batendo o recorde olímpico e mundial na prova, o 2º melhor resultado de todos os tempos na prova, e o Alisson fazendo aí o melhor resultado também de um brasileiro, de um sul-americano na prova do 400 metros sobre barreira. Então uma prova muito dura, muito difícil, muito técnica. Eu diria para vocês que foi a melhor prova do atletismo nos Jogos Olímpicos. O segundo do Thiago Braz também pegou uma pedreira muito forte, né? Ou seja, os melhores do mundo estavam na prova, entre eles o recordista mundial do salto com vara. Para vocês terem uma ideia, né, o atual recordista mundial tem 6 metros e 18 centímetros e tentou inclusive bater o recorde mundial e o recorde olímpico na mesma edição dos Jogos, acabou não conseguindo passar os 6 metros e 19. Com isso, o Thiago Braz continua sendo o recordista olímpico do salto com vara com 6 metros e 3 centímetros. E na prova do Darlan também pegou uma pedreira, simplesmente o recordista mundial arremessando mais de 23 metros, um recorde que já durava mais de 20 anos aí. Em segundo lugar também um outro americano arremessando muito forte e o neozelandês também entre os melhores do mundo.
Então, se nós pegarmos a relação, para vocês terem uma ideia, o resultado do Darlan Romani ele seria medalha em outras edições dos Jogos Olímpicos. Então foi um quarto lugar, embora não tenha conquistado a medalha, mas os brasileiros, aí, em especial os 3 brasileiros melhores colocados nos Jogos Olímpicos, eles não pegaram prova fácil. Foram provas extremamente difíceis e por esse motivo aí é de se valorizar e de se orgulhar muito do resultado dos nossos brasileiros nos Jogos Olímpicos. Outro destaque muito bacana foi a Érica Senna, que certamente seria medalha nos Jogos Olímpicos, mas que infelizmente acabou recebendo uma advertência, e toda vez que você recebe uma advertência na marcha atlética, você tem que ficar parado ali durante 2 minutos. Eu fiquei em casa assistindo, imaginando a agonia, né, o nosso desespero da Érica, sabendo que ela tinha chance de ganhar a primeira medalha olímpica para a marcha atlética, e acabou recebendo essa advertência e tendo que ficar parada aí durante 2 minutos, a quase aí 600 metros da chegada. Mas vale a torcida de vocês, a equipe brasileira é uma equipe extremamente jovem e que certamente fará ainda melhor ou terá possibilidades reais de fazer ainda melhor nos Jogos Olímpicos de Paris. Chegamos ao fim de mais uns Jogos Olímpicos. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês todos os dias aí às 19 horas, trazendo aí os principais resultados do atletismo.